Bem-vindos ao Mata Online. No seguimento do vídeo que publiquei anteriormente, vou proceder à resolução do caderno 2 do Exame Nacional de Matemática A deste ano, 2018, primeira fase. Como aconselhei durante a resolução do caderno 1, aconselho que vocês tenham em papel, se possível, o vosso exame e assim como a vossa resolução, para vocês poderem não só corrigir, mas também perceberem as diferenças em termos da vossa resolução com a resolução que eu vou apresentar neste vídeo. No final deste vídeo vou também, tal como fiz no vídeo anterior, dar a indicação de alguns sites que poderão ser úteis para vocês continuarem o vosso estudo. Além disso, vou também no blog, associado ao site do Mate Online, que também vou deixar em descrição, vou indicar vários sites onde apresentam as resoluções também deste exame, para também terem acesso, mais uma vez, a outras resoluções que possam ser mais compatíveis com a vossa forma de pensar e também para ser mais perceptível para vocês. Vamos então à continuação, portanto, vamos ao caderno 2, onde não é permitida a utilização da calculadora gráfica. O primeiro item que apresenta neste caderno é o item 8, e à semelhança de outros itens de escolha múltipla que apareceram no caderno 1, é possível os alunos aqui fazerem uma escolha de que item pretendem resolver, ou seja, dependendo se é do programa antigo, considerado antigo, ou o programa que está atualmente em vigor. Em relação a este item, tal como aconteceu em outros itens do caderno 1, por exemplo, o 8.1, apesar de ser considerado programa antigo, há alunos do programa novo que reconhecem este conteúdo, pelo que poderiam tanto optar por fazer um ou outro, consoante a matéria fosse mais acessível. Vamos então ao item 8.1. Ora bem, aqui é-nos dado uma condição que nós reconhecemos como sendo a equação cartesiana de uma reta. Para relembrar a equação cartesiana de uma reta, como é que funciona? Ou seja, dado um ponto, que vai ter, eu vou dizer que tem coordenadas x0, y0 e z0, e um vetor que eu vou indicar como tendo de coordenadas v1, V2 e V3, portanto, isto pensando para o espaço, uma vez que neste caso é essa a condição que nos é dada. A equação da cartesiana de uma reta seria dada da seguinte forma, portanto, x menos o valor da abscissa do ponto a dividir pela primeira coordenada do vetor, y menos o y do ponto a dividir pela segunda coordenada do vetor e z menos o z do ponto a dividir, a cota do ponto, a dividir pela terceira coordenada do vetor. Mas se vocês observarem, a condição que eu estou a dar não é totalmente igual, ou não é do mesmo formato, se pensarmos, se olharmos para o que nos é dado no enunciado, não é do mesmo formato com o que vocês têm, porque aparece ali a condição e z igual a 3. Ora bem, quando é que aparece quando é que nós abandonamos o formato habitual da condição cartesiana para apresentar este tipo de condição? É quando uma das coordenadas do vetor é nula. Portanto, nós passamos a fazer a interseção, digamos, com o plano. Portanto, há a noção de que todos os pontos desta reta têm de ter forçosamente cota igual a 3. Então, se reparem, quando vocês vão definir a equação vetorial da reta, que é sempre através de um ponto e de um vetor, se olharmos para as coordenadas dos pontos, eu tinha que logo abandonar as opções C e D, uma vez que eu só poderia ter cota igual a 3. Portanto, agora só falta decidir em relação ao vetor. Em relação ao vetor, eu tenho a certeza que a cota do vetor vai ter que ser nula. Porque, ora, reparem, se nós pegarmos na equação desta reta, nós íamos ter algo destes géneros e tentarmos escrever naquele formato que eu apresento ali, isto ficava escrito assim. Mas o que é que vai acontecer? Quando eu chego ali ao z igual a 3, isto, se eu fosse tentar escrever naquele formato, e reparem, está errado, não é? Portanto, isto não existe. Mas ajuda-me a compreender que o fato de eu dividir por 0, como é impossível, eu tenho que colocar aquela condição
à parte. Então significa que como z igual a 3 aparece à parte, é onde o vetor diretor desta reta tem valor nulo. E então, neste caso, seria de facto para a cota. Então, a nossa opção correta para este exercício seria a opção A. Ainda dentro do exercício 8, vamos ao segundo item, portanto, correspondente ao programa novo. E eu penso que a maior dificuldade, ou onde houve mais erro na resolução, ou que levou a mais erros na resolução deste item, foi a determinação do arco cosseno de menos 1/. Mas, antes de irmos aí, o que é o arco seno de 1? Portanto, vocês aqui têm a pensar qual é o ângulo cujo seno é igual a 1. Ora bem, o ângulo cujo seno é 1, se nós pensarmos em termos de circunferência trigonométrica, será em π sobre 2. Agora, convém, e isto é muito importante lembrar, que a função arco seno de x só varia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Portanto, não se esqueçam que a notação de arco seno é a identificação da função trigonométrica inversa da função seno. Porque, como nos foi explicado, de certeza, nós compreendemos a não existência da função inversa da função seno. Porque a função seno nem sequer é injetiva. Portanto, não é possível calcular a sua função inversa, a não ser que seja num intervalo. Ou seja, nós fizemos a restrição da função seno de maneira a que, dentro de um determinado intervalo, ela satisfizesse as condições de ser, uma delas, sendo ela, tinha que ser injetiva. Portanto, podíamos ir mais além, ser subjetiva e, por fim, ser bijetiva. Mas para aqui não interessa. Mas, ora, reparem, nesta restrição de menos π sobre 2 a π sobre 2, passando pelo zero, a função arco seno é igual a 1 em π sobre 2, o que significa que este valor aqui corresponde a π sobre 2. Agora, o que é que acontece em relação à função arco? É que a função arco já não varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, até porque nem fazia sentido, porque nesses dois quadrantes a função cosseno é sempre positiva. Então, o que é que acontece? Nós fazemos o valor de 0 até π, portanto, vão ser considerados ou no primeiro ou no segundo quadrante. E o que é que aconteceu? Muitos dos alunos, ao pensar no ângulo cujo cosseno é menos 1/2, foram à tabela trigonométrica e foram ver que para ser 1/2, a função arco teria que ser igual a π sobre 3. E pensaram, portanto, chegamos aqui, ora bem, para ser negativo fica em menos π sobre 3. Só que isto está completamente errado, porque este ângulo estaria não naquilo que eu sublinhei, mas aqui. Eu aqui não tenho nada para a função arco cosseno. Mas a função cosseno é negativa no segundo quadrante. Então o que é que nós fazemos? Pensamos no ângulo aqui. E o ângulo aqui seria em π menos π sobre 3. Ou para os que têm mais dificuldade em pensar neste formato, pode pensar, ora bem, se o ângulo que eu queria colocar era em menos π sobre 3, que era no quarto quadrante, então se eu andar π, vou ficar no segundo quadrante. Então, o valor que vocês deveriam ter colocado aqui seria este. Portanto, o valor que nos está a ser pedido seria π sobre 2 mais π menos π sobre 3. Ou seja, no fundo, seria π sobre 2 mais 2π sobre 3. E ao encontrarmos o mesmo denominador, isto ficaria 3π sobre 6 mais 4π sobre 6, que dava então 7π sobre 6. Portanto, muita atenção à função arco
cosseno. Já agora, aqui não falamos da função arco-tangente, mas a função arco-tangente varia de forma semelhante à da função arco-cosseno, mas com a atenção de que não pode ser nem menos π sobre 2 nem π sobre 2, porque a função arco-tangente não vai estar definida nesses dois valores. Portanto, aí seria o intervalo aberto. Ora bem, vamos avançar para o exercício 9, que é dos números complexos, e é-nos dado o número complexo W, e diz que sabe-se que W é uma raiz quarta do número complexo Z, e pede para determinar então uma das raízes desse Z que esteja no primeiro quadrante. Isto, claro, como muitos outros exercícios, há várias formas de pensar para conseguir obter esta raiz do quarta de Z do primeiro quadrante, mas o primeiro passo, independentemente do que nós tínhamos que fazer a seguir, seria simplificar o W. Portanto, antes de eu pensar sequer o que W é uma raiz de quarta, eu tenho que começar por pegar no W. Então, eu vou pegar no que eu tenho aqui, portanto, W é igual a 1 mais, e agora, traço de fração, os meus traços de fração ficam sempre tortos, 2 raiz 3 menos raiz 3 i levantado a 5, 1 mais 2 sobre i. Ora bem, aqui em cálculo auxiliar, eu tenho aqui o i levantado a 5 e, como vocês aprenderam, temos que dividir a potência do i por 4 e ao fazermos a divisão isto fica 4 vezes 1 dá 4, para 5 vai dar resto 1. Então significa que i levantado a 5 é i levantado a 1, portanto seria i igual a i. Então aqui, isto de facto ficava 1 mais 2 raiz de 3 menos raiz de 3i a dividir por 1 mais 2i. Ora bem, logo aqui há duas possibilidades e vou optar por fazer logo a multiplicação pelo conjugado para fazer a divisão, mas também seria possível primeiro começar por encontrar o mesmo denominador, ou seja, escrever tudo num só traço de fração e só a seguir fazer o quociente. Ora bem, vamos então aqui, portanto, eu deixei-me só por aqui um separador, então fica 1 mais... E então, ao multiplicarmos isto, deixamos aqui o 2 raiz 3 menos raiz 3i. E ao multiplicarmos pelo conjugado, seria 1 menos 2i. E aqui em baixo ficaria então o que nós já sabemos que é o caso notável. Portanto, fica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ora bem, isto vai dar 1 mais... E agora podemos fazer a propriedade distributiva. 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 3i menos raiz de 3i e depois mais 2, peço desculpa, raiz de 3i ao quadrado. E fica tudo a dividir por 5. Ora bem, fazendo agora aqui as contas, isto vai dar 1 mais 2 raiz quadrada de 3 menos 5 raiz quadrada de 3i. E agora, como i ao quadrado é igual a menos 1, vai nos dar menos 2 raiz de 3, que vai cortar com este 2 raiz de 3. Não esquecendo que isto ainda está a dividir por 5. Ora bem, vamos então ficar com 1 menos 5 raiz de 3 a dividir por 5 e os 5 vão cortar e vai dar apenas 1 menos raiz quadrada de 3i. Ora bem, como o W é uma raiz quarta e as raízes são muito mais facilmente percebidas se nós trabalharmos da forma trigonométrica. Então, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos transformar o W na forma trigonométrica, o que significa que para transformar o W na forma trigonométrica, precisamos do módulo, portanto, módulo de W,
E o módulo vai ser feito fazendo raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, uma vez que o que nós só obtivemos foi w na forma algébrica. E na forma algébrica ele está escrito da forma a mais bi. O módulo do número complexo é feito fazendo raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então fica 1 mais 3, que dá 2. Agora, o segundo passo é descobrir o argumento. Então, podemos começar por fazer a localização do afixo correspondente ao número complexo W no círculo trigonométrico e ele fica situado no quarto quadrante. E depois descobrimos a tangente. Portanto, a tangente de θ é sempre o seno a dividir pelo cosseno, portanto vai ser o B a dividir pelo A, que dá menos raiz quadrada de 3 a dividir por 1, que é igual a menos raiz quadrada de 3. Portanto, o ângulo cuja tangente é menos raiz quadrada de 3 e que está situado no quarto quadrante é o menos π sobre 3. Logo, o W, na forma trigonométrica, vai ser escrito na forma módulo exponencial complexa de i levantado a θ. Portanto, eu vou escrever a segunda notação do programa novo. Não esquecem de quem está no programa antigo pode escrever da forma ρ cis de θ. Então, isto fica 2e de menos i π sobre 3. Ok. Então, W é uma das raízes. É uma das raízes e é uma raiz que está situada no quarto quadrante. Ora bem, se ela é uma raiz que está situada no quarto quadrante e do vosso conhecimento vocês aprenderam que as raízes de índice 4 correspondem os seus afixos desses números complexos vão ser os vértices de um quadrado. Então, se nós pensarmos, eu tenho aqui um quadrado, que vai ficar torto, mas devia ser sendo um quadrado, os lados vão ser todos iguais, obviamente. Peço desculpa que ele não vai ficar direito. Mas o que eu estou a dizer, no fundo, é que aqui está o W. E eu quero passar para a raiz que vai estar situada, a raiz de Z, que vai estar situada no primeiro quadrante. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Ora bem, aqui o ângulo ao centro vai estar dividido em 4 partes, porque são as raízes de índice 4. O que significa que nós, de uma raiz para a outra, nós andamos π sobre 2. Então, daqui para aqui, também andamos π sobre 2. Ou seja, como eu já sei a W, eu vou dizer que a Z1 vai ser igual. Ora bem, sendo raízes do mesmo número complexo, tem que ter o mesmo módulo. Portanto, vai ser 2 na mesma aqui. E depois, ao argumento, que é o menos π sobre 3, adicionamos π sobre 2. Então, significa que vai dar π sobre 6. Ora bem, isto é um processo de resolução. Como vocês depois vão ver através das resoluções que eu vou fazer o link para que outros professores que tiveram esse trabalho de colocar a resolução muito direitinha, haverá outras formas de resolver que provavelmente poderão ser mais fáceis para vocês perceberem. Eu optei por uma visualização mais geométrica, no entanto, vocês podiam ter feito de outra forma. Por exemplo, temos aqui outro processo de resolução que seria obter primeiro o Z, fazendo o W à quarta e depois calcular através da fórmula que vocês têm no formulário, portanto, uma das fórmulas do Moivre, mas neste caso para a radiação, obter todas as raízes, ou seja, as 4 raízes do número complexo Z e identificar a que está situada no primeiro quadrante.
Ok, vamos então agora ao item 10. É mais um item de opção, em que o aluno poderá optar então por fazer um item que está mais direcionado para o programa antigo, ou então o item que à partida será de conteúdos apenas do programa mais recente. Normalmente, quem é do programa novo terá, digamos, um bocadinho mais de conhecimento derivado da estrutura como está o programa atual e poderá tentar conseguir resolver na mesma este item. Portanto, se for um aluno que não tentou sequer resolver este item, pode estar na mesma atento e tentar perceber se de facto até tinha o conhecimento necessário para resolver. Então nós aqui temos um saco que contém 4 bolas numeradas de 0 a 3 e das quais vamos extrair sem reposição 2 bolas do saco. Ora bem, usando aqui uma estratégia que muitos alunos não gostam, mas podemos fazer aqui uma tabela de dupla entrada, onde vamos considerar... Ela fica sempre... Eu peço desculpa, eu para fazer as linhas aqui no computador vejo-me sempre um bocadinho mais à rasca. Mas eu vou considerar então aqui a primeira extração e aqui a segunda extração. Vou colocar todos os números que eu tenho possíveis, portanto, se ir o 0, 1, 2 ou 3, aqui também. Claro que se é sem reposição, como é indicado aqui, eu não pode-me sair duas vezes a bola numerada com o número 0. Portanto, estes casos aqui são desconsiderados. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Vou fazer uma tabela para o que me está a pedir na variável. A variável aleatória diz que vai ser o produto dos números saídos. Então, os valores que eu vou colocar aqui vão ser os produtos. Então, aqui fica 0. Portanto, já vou multiplicar por 0. Aqui também, esta coluna também vai ser reduzida a zeros. E aqui vai ficar 2, 3. 2 e depois 3 vezes 2 dá 6. E depois 3 e 6. Então significa que para um certo valor real de k tem-se que a probabilidade da nossa variável ser igual a esse número é igual a 1 meio. O que é que isso significa? Que a probabilidade da nossa variável ser igual a 0 será, ora bem, eu tenho aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números, ou mais facilmente é uma tabela 4x4 em que retiramos os 4 valores da diagonal, portanto 16 tiramos 4 ficam 12, e nestes 12 eu tenho 3 mais 3, 6 números, 6 entradas iguais a 0, portanto 6 situações em que o produto das duas bolas retiradas é nula. Portanto, isto vai dar igual a 1 meio. Já agora, eu vou fazer para os outros valores. Portanto, se fosse a probabilidade de o número da bola retirada ser igual a 2, tínhamos apenas duas entradas num total de 12. Portanto, seria 1 sexto. E a mesma coisa aconteceria se fosse para 3 e para 6. Portanto, eu poderia dizer que a probabilidade do número ser igual a 3 também era um sexto e que a probabilidade do número ser igual a 6 também seria um sexto. Portanto, o valor que k terá de assumir terá de ser o 0 para que a probabilidade seja igual a 1 meio. Portanto, a resposta correta a este item seria a opção D. Avançando para dentro do item 10 para o ponto 2, temos aqui uma solução convergente. Neste caso, se ela é convergente, significa que o limite desta solução vai dar um número real. E então, se nós fizéssemos o limite da U de n, seria o limite de n mais k sobre n, levantado a n, ou seja, o limite de 1 mais k sobre n, levantado a n. Isto é uma adaptação do limite notável que vocês têm no vosso formulário, portanto, isto ficava e levantado a k. Sabe-se que o limite da U de n, ou seja, o e levantado a k, é uma solução desta equação. O que é que isto significa? Se é solução, significa que, então, o x vai ser igual a e levantado a k. Portanto, vamos ficar com ln de e levantado a k sobre e igual a 3, ou seja, fica ln de e levantado a k menos 1 igual
a 3. A função logarítmica é a inversa da função exponencial, portanto estes dois vão simplificar e ficamos com k menos 1 igual a 3. O que significa que, então, o k teria que ser igual a 4. Portanto, aqui a opção correta também seria a opção D. Vamos ao item 11. Sejam A e B números reais superiores a 1 e começam-nos por dar a informação de que ln de B é igual a 4 vezes ln de A. Portanto, o aluno podia começar por trabalhar já esta expressão aqui, ou seja, dizer que então ln de B era igual a ln de A levantado a 4, mas então seria equivalente a dizer que o B é igual a A levantado a 4. Pede para determinar o conjunto dos números reais que são soluções desta inequação. Então, reparem, como eu já sei que o B é A levantado a 4, então vamos ficar com A levantado a 4 levantado a 1 sobre x. Portanto, vamos ficar com A levantado a x maior ou igual que A levantado a 4 sobre x, ou seja, x vai ser maior ou igual que 4 sobre x. Ora bem, e eu penso que a dificuldade, ou pelo menos quem tentou resolver este item, a dificuldade não foi chegar aqui, mas foi resolver a partir daqui. Porque houve muitos alunos que tentaram fazer por multiplicação cruzada. Mas atenção, que passar o x a multiplicar para este lado tem dois significados, porque nós não sabemos se o x é sempre positivo. Então o que acontece? Eu ao passar a multiplicar, posso estar a multiplicar por um número negativo. E sendo a resolução de uma inequação, iria-me obrigar a alterar o sentido da monotonia. E não foi esse o processo que nós ensinamos durante estes 3 anos. Qual foi o processo? Sendo ela uma inequação fracionária, vocês passam tudo para o primeiro membro. Isto vai ficar maior ou igual que 0. E encontramos o mesmo denominador. Portanto, vai ficar x ao quadrado menos 4 sobre x maior ou igual que 0. E paramos aqui. Passamos para cálculo auxiliar. E calculamos os zeros, ou seja, fazemos os zeros do numerador. E isto fica x ao quadrado igual a 4, que dá x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que é x igual a mais ou menos 2. E fazemos também os zeros do denominador, que era x igual a 0. Portanto, nada de fazer x igual a 0 e x diferente de 0, porque isso é o processo de resolução das equações fracionárias. O nosso objetivo é o quê? É tentar avaliar quando é que esta fração, portanto, quando é que o quociente destes dois polinómios é positivo ou igual a 0. Claro que igual a 0 nós já sabemos, mas para ser positivo, e o que é que vai acontecer aqui? Eu aqui vou ter uma parábola, portanto, vou ter uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o coeficiente de eu ter o maior grau é 1. E com zeros em menos 2 e 2. E consigo saber que aqui começa positiva, depois fica negativa e depois volta a ficar positiva. Aqui eu tenho uma reta, que é a função identidade, e que passa em 0, em que começa negativa e depois fica positiva. Sendo assim, ao construirmos um quadro de sinal, vai-nos facilitar não só na organização da informação, mas também como perceber quando é que o quociente destes dois polinómios vai dar positivo. Então, vou colocar, isto vai ser o meu domínio, aqui fica x ao quadrado menos 4, aqui fica x e aqui eu vou dizer que vai ser o quociente destes dois polinómios. Na linha de cima, nós colocamos os zeros que nós calculamos aqui, nesta fase, e sempre por ordem. Não esquecer que aqui em cima quase representa uma reta real, portanto fica menos 2. A seguir, espaço, colocamos o 0. E depois, outra vez, espaço, e colocamos os 2. Portanto, os zeros são separados por espaços, de forma a que nós conseguimos colocar os sinais. Então aqui, isto é estes dois zeros e começa positiva, entre os zeros fica negativa e depois volta a ficar positiva. Temos aqui este zero, começa negativa e depois fica positiva. Aqui no quociente nós temos de fazer as regras de sinais. Mais com menos dá menos, menos com menos
dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. E depois, 0 dividir por um número dá 0, não se pode dividir por 0, portanto é sem significado ou não definida, e aqui volta a ser 0. Nosso objetivo era ver onde é que ela é positiva e igual a 0. Portanto, fica neste intervalo e neste intervalo, a partir daqui. Então significa que o conjunto de solução seria de menos 2 fechado a 0 aberto, reunido com de 2 fechado a mais infinito. Portanto, muita atenção à resolução de inequações fracionárias, que têm um processo de resolução diferente das equações. Avançando para o exercício 12, houve muitos erros na resolução deste primeiro item, do 12.1. Porque o que é que acontece? A maioria dos alunos esqueceu-se que quando vocês estão a calcular os zeros por ramo, têm que também pensar que o zero, até pode ser zero da função, mas quando ela está definida num intervalo maior do que o ramo que estamos a considerar. O que é que eu quero dizer com isto? Então vamos lá ver. Se fôssemos calcular os zeros desta função, eu vou começar para x menor que 0. Portanto, x menor que 0. Só posso considerar valores da abscissa negativas. Então, o que é que ia acontecer? Eu ia ter o e de 2x menos 1 sobre 4x igual a 0 e o x tem que ser negativo. Portanto, equação fracionária. Então, ficava e de 2x menos 1 igual a 0 e 4x diferente de 0. Parte de cima igual a 0, parte de baixo diferente de 0. E o x tem que ser negativo. Portanto, esta condição é automaticamente retirada porque, para o x ser diferente de 0 e x menor que 0, o x aqui tinha que ser igual a 0, mas já não era contemplado neste intervalo. Então, prosseguimos, fica e de 2x igual a 1. E o x tem que ser negativo. Depois, o 1 pode ser escrito na base e como sendo e levantado a 0. E novamente, e o x neste ramo tem que ser negativo. E vamos chegar a que 2x tem de ser igual a 0 e o x tem que ser negativo. Ou seja, tínhamos x igual a 0 e pela mesma razão que eu já justifiquei antes, isto é impossível neste ramo. Claro que se eu tivesse a definir em R, já seria possível, mas neste ramo é impossível. Então significa que este ramo não tem zeros. Depois, em relação à função de baixo, ela não tem zeros, porque é impossível calcular. Por isto, e se nós igualássemos a zero, ficava, portanto, para x entre 0 e π, nós tínhamos que fazer 1 igual a 0, parte de cima igual a 0, e 2 menos seno de 2x diferente de 0. Mas isto é impossível também, portanto não faz sentido. Então significa que este ramo também não tem zeros, ele não tem zeros em qualquer domínio. Então significa que a única opção correta era dizer que a função g não tem zeros. Vamos então à resolução dentro do exercício 12, ao segundo item, em que pede para averiguar se a função g é contínua no ponto 0. Tenham, por favor, à vossa frente a função para ser mais fácil perceberem o que é que vamos fazer. Claro que aqui vocês tinham que começar por recordar qual era a definição de continuidade num ponto. Para a função ser contínua num determinado ponto, neste caso o ponto 0, o valor da imagem da função nesse ponto vai ter que ser igual aos limites laterais em relação ao ponto. Então, começando por calcular, portanto, eu posso começar por calcular o g em 0, e isso corresponde a 1 sobre 2 menos o seno de 2 vezes 0. O seno em 0 é 0, portanto fica 1 sobre 2 menos 0, que é igual a 1 meio. Ora bem, se fizermos o limite quando x tende para 0 mais da função g de x, ia ser equivalente a fazer o g de 0, porque a função está definida no intervalo fechado em 0 e é contínua nesse intervalo. Portanto, também vai ser igual a 1 meio. Falta-nos então só calcular o limite à esquerda de 0 da função.
Portanto, neste caso, nós teríamos que ir à função definida no ramo de cima. Portanto, limite quando x tende para 0 menos da exponencial de 2x menos 1 sobre 4x. Para isto ser um limite notável, era necessário que, em vez de aqui ter 4, tivéssemos 2, mas eu posso dizer que 4 pode ser escrita a forma 2 vezes 2x. Então significa que o 4x pode ser escrito como o dobro de 2x. Então eu posso passar o meio para fora do limite, uma vez que é uma constante, e fica o limite, quando x tende para 0, da exponencial de 2x menos 1 sobre 2x. E como se x tende para 0, o seu dobro também vai tender para 0, faz com que isto seja um limite notável e, portanto, o seu valor, consultando o formulário, dá 1. Então chegamos à conclusão que o valor deste limite também vai ser 1,5. Sendo assim, podemos chegar à conclusão de que, como o g de 0 é igual ao limite quando x tende para valores à direita de 0 da função, que é igual ao limite quando x tende para 0 por valores à esquerda da função, que é igual a 1/2. Então, g é contínua em x igual a 0. Ora bem, agora estuda a função g quanto à monotonia no intervalo de 0 a π e determine caso existam extremos relativos. Ora bem, neste intervalo estamos a remeter à função para o ramo de baixo, ou seja, indo buscar aqui a função, temos que g de x vai ser igual a 1 a dividir por 2 menos seno de 2x. Então, para estudar a monotonia de uma função, podemos estudar o sinal da primeira derivada desta função. Portanto, vamos começar com o g', a primeira derivada, portanto, g' de x. Temos que fazer a derivada do quociente, portanto, a derivada do que está em cima sobre o que está em baixo, menos o que está em cima, vezes 2 menos seno de 2x, portanto, derivada disto. Ora bem, dividir pelo quadrado da função que está em baixo, portanto, 2 menos seno de 2x ao quadrado. Portanto, isto vai dar 0 menos 1 vezes, e agora, a derivada disto fica a derivada de 2 menos a derivada da função trigonométrica. Isto aplicando as regras da derivação. No caso de ser uma soma, portanto, derivamos cada uma das parcelas. E ficamos a dividir novamente por esta expressão, que está ao quadrado. Portanto, estamos a assumir que tudo o que está no denominador desta função derivada vai ser sempre positivo. Ora bem, a derivada de uma constante é novamente 0. Portanto, vai ficar menos, com este menos que está aqui, com este menos que está aqui, vai ficar positivo. E então temos só que derivar a função seno. Então, derivamos o que está dentro do seno, que neste caso é o 2x, e fica a multiplicar pelo cosseno de 2x. Aqui é um 2. E aqui parece esquisito. Ok. Então, por fim, dizemos que isto é 2 vezes cosseno de 2x a dividir por 2 menos seno de 2x ao quadrado. Ok. Primeiro passo já está calculada a derivada da primeira derivada da função.
Para estudar o sinal da função, precisamos dos zeros da primeira derivada. Então, para estudar o sinal da derivada, começamos por calcular os zeros. Para calcular os zeros, temos que fazer a parte de cima igual a zero e parte de baixo diferente de zero, não esquecendo que o x tem que estar dentro do intervalo de 0 a π. Ora bem, este 2 que está aqui a multiplicar atrás do cosseno vai passar para o outro membro, então vamos ficar com o cosseno de 2x igual a 0. Para este quadrado ser 0, significa que o que está lá dentro também vai ter que ser igual. Teria que ser igual a 0, portanto, mas neste caso queremos que seja diferente de 0. Voltamos a colocar aqui o intervalo em que estamos a determinar os zeros. E depois vamos colocar que para o cosseno ser 0, temos que, pode ser em π sobre 2 ou em 3π sobre 2. Significa que, partindo de π sobre 2, basta dar meia volta para ser outra vez 0. Então significa que estamos a trabalhar com um caso particular da resolução das equações trigonométricas e, portanto, aqui nós podemos dizer que para o cosseno ser 0, o ângulo, que é o 2x, tem que ser do formato π sobre 2 mais kπ, com k pertencente a 0. Aqui nós íamos ter que, para isto ser diferente de 0, então o seno de 2x tinha que ser diferente de 2, mas isso é sempre verdade, portanto é considerada uma condição universal, porque a função seno só varia entre menos 1 e 1, portanto nunca poderia ser igual a 2. E agora, como nós estamos a trabalhar no intervalo de 0 a π, tínhamos que... antes disso, vamos ter que simplificar a expressão, que vai dar x igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2. E agora sim, eu tenho que determinar apenas os ângulos que pertencem a este intervalo. Ora, muito bem. Com isso, então, se eu disser que k é igual a 0, isto significa que o x será da forma π sobre 4, que é o ângulo do primeiro quadrante, portanto, pertence ao intervalo de 0 a π. Está difícil de escrever. K igual a 1, ficamos com x igual a 5 π sobre 4. Não, desculpem. π sobre 4 mais... Portanto, seria π sobre 4 mais π sobre 2, que daria 2π sobre 4. Portanto, seria 2
π sobre 4 era equivalente a π sobre 2, portanto não 5π sobre 4 como estava a dizer, mas desculpem, é 3π sobre 2. 3π sobre 4, está difícil, 3π sobre 4. Também pertence ao intervalo de 0 a π. Ora bem, se nós testarmos para k igual a 2, já vai dar um valor fora do nosso intervalo, portanto não nos vai interessar. Sendo assim, o que vamos ter que fazer agora será fazer a tabela para esta função derivada para mostrar que a função se tem máximos ou se tem mínimos. Ok, então continuando, tive só limpar aqui o ecrã. Fazemos então aqui uma tabela. Vamos aqui pôr na primeira linha o sinal da primeira derivada e aqui vai-nos depois dar a monotonia da função. O intervalo vai ser de 0, que está aqui não definido, até π, e vai ter que estar dividido através dos dois zeros que foram obtidos dentro deste intervalo. Portanto, o π sobre 4 e o 3π sobre 4. Ora bem, se olharmos para a expressão que nós obtivemos da função derivada, portanto aqui, deixem-me só colocar aqui os zeros, portanto, se nós tivermos que, nós nesta fase, portanto, não se esqueçam, vocês estão sem calculadora, portanto, nós temos que pegar na função derivada e analisar o sinal dentro deste intervalo. Ora bem, o que nós temos a certeza é que, e deixem-me só alterar aqui a cor da caneta, que uma vez que está levantado ao quadrado, todo o denominador desta expressão será sempre positivo. Falta então analisar o sinal da parte de cima. Então significa que se eu fizer, por exemplo, entre 0 e π sobre 4, eu posso utilizar, fazer o guia-linha em π sobre 6, por exemplo. E isto ficava 2 cosseno de 2π sobre 6, sobre aqui o número que será positivo, e isto vai dar 2 cosseno de π sobre 3, sobre o número que também é positivo, e em cima também dá positivo. Portanto, vamos estar aqui o número que é positivo sobre outro número que também é positivo. Portanto, aqui o sinal que nós colocaríamos era o sinal de mais. Entre o π sobre 4 e o 3π sobre 4, podemos fazer o guia-linha em, por exemplo, π sobre 2. Isto vai ficar 2 cosseno de 2π sobre 2, sobre o número positivo. Só que 2π sobre 2 é π, portanto vai dar um número negativo, um número positivo, e então isto vai ser negativo. Ok. E depois, como o π pertence, eu podia fazer o guia-linha em π. Ora bem, isto fica o 2 cosseno de 2π sobre um número positivo. Cosseno em 2π também é positivo, portanto dava positivo em cima e dava positivo em baixo. Então significa que aqui também seria positivo. Ok, vamos então à monotonia. Onde a função derivada é positiva, significa que a função é estritamente crescente. Onde a função derivada é negativa, significa que a função é estritamente decrescente. Então significa que aqui vamos ter o máximo, aqui o mínimo e aqui o máximo. Tinham que agora indicar os intervalos de monotonia. Portanto, a função é crescente no intervalo de 0 a π sobre 4 fechado, em reunião com de 3π sobre 4 a π. Não se esqueçam de escrever direitinho, portanto, estritamente crescente, não utilizem, eu estou aqui assim um bocadinho mais simples, mas escrevam direitinho. A função é estritamente crescente em, e, aqui, desculpa, em
e ela é estritamente decrescente no intervalo de π sobre 4 a 3π sobre 4. Em relação aos máximos, portanto, nós vamos dizer que o Q de π sobre 4 vai ser igual, portanto, nós aqui já teríamos de ir à função, portanto, ficava 1 sobre 2 menos seno de 2π sobre 4, mas 2π sobre 4 é 2π é π sobre 2. O seno em π sobre 2 é 1, portanto fica 2 menos 1, que dá 1 sobre 1, que é igual a 1. Depois tínhamos que fazer o G em π, isto para os máximos. Portanto, o G em π ficava 1 sobre 2 menos seno de π. O seno em π já é 0, portanto fica 1 meio. E, portanto, isto seriam os máximos relativos. Em relação ao mínimo, que só tem 1, temos de fazer o G de 3π sobre 4, que seria 1 sobre 2 menos seno de 6π sobre 4. O seno em 6π sobre 4 é a mesma coisa que em 3π sobre 2. E o seno em 3π sobre 2 é menos 1. Portanto, fica 1 terço. E este 1 terço. E isto seria o mínimo relativo. Ok. Está concluído o item 12. Vamos avançar para o item 13. Este é o penúltimo item deste exame. Dá-nos uma função definida apenas no intervalo aberto de 0 a π, e é uma função que é o quociente de duas funções contínuas, uma função polinomial e outra função trigonométrica. E pergunta qual das assíntotas qual das equações é uma assíntota do gráfico da função f. Se olharmos para as opções, todas remetem para uma assíntota vertical, e como vocês aprenderam, as assíntotas verticais são calculadas nos pontos de descontinuidade, podem existir em pontos de continuidade da função, ou então em pontos de aderência ao domínio da função. Esta função tem como está definida do intervalo de 0 a π, nós só teríamos que assegurar que no domínio desta função que a função não fosse 0, que o seu denominador não fosse 0, isso sim, mas a função seno para ser 0 teria que ser em 0 ou em π, por isso é que o intervalo está aberto. Então a função é contínua em todos os pontos que estejam pertencentes ao domínio da função. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque desta forma eu escolho logo o x igual a 1 e o x igual a π sobre 2, porque 1 está compreendido entre 0 e aproximadamente 3,14 e o π sobre 2 também está compreendido entre 0 e π. Portanto, são dois valores que estão dentro do intervalo, o que significa que se a função é contínua em todos os pontos pertencentes ao seu domínio, é contínua nestes dois pontos e, portanto, não poderá ter uma assíntota vertical para um destes dois pontos. Então, ficamos com os pontos aderentes ao domínio da função. Como é que nós testamos a existência de uma assíntota vertical? Calculando o limite da função para esse ponto. Neste caso, em relação ao 0, nós vamos para que dentro do intervalo tem que ser para 0 mais. Em relação ao π, tem que ser para π menos. Então, o limite, quando x tende para 0 mais da função, fazendo a substituição, isto ficava 0 sobre 0, portanto dava uma interminação, mas isto é o inverso do limite notável que vocês têm no vosso formulário de exame, que é o limite quando x tende para 0, de seno x sobre x, em que o valor deste limite notável é 1. Portanto, isto ficava 1 sobre 1, que dá 1. E isto é diferente quer de mais, quer de menos infinito, o que significa que não pode ser uma assíntota vertical ao gráfico da função
f. Portanto, já chegamos à conclusão que a resposta correta seria x igual a π, à assíntota vertical. Mas eu vou-vos mostrar porquê. Então, o limite, quando se estende agora para π por valores à esquerda da função, já não vai dar um limite notável, porque em cima vai ficar π, mas o seno de π é zero. E se vocês forem à circunferência trigonométrica, π por valores à esquerda vai nos dar no segundo quadrante em que o seno é positivo. Portanto, aqui ficaria um zero por valores positivos, então ficava mais infinito. Então, significa que a reta de equação x igual a π é a assíntota do gráfico da função f. E agora sim, o último item. Digamos que foi talvez o item onde surgiu mais dificuldade, talvez por ser o último e por isso muitos alunos não tiveram muito tempo para pensar, ou também não perceberam o que é que estava a ser solicitado neste exercício. Ora, vamos lá ver. Nós temos no referencial representada a função, parte da função h, e temos uma reta que passa por dois pontos dessa função. E esta parte é bastante importante, porque se estes dois pontos passam por essa função, eu posso logo dizer que o ponto P, que tem de abscissa A, vai ser da forma A, H de A. E o ponto Q, que passa também, que é também um ponto do gráfico da função H, e que tem de abscissa 2A, vai ter de coordenadas, portanto o ponto Q, vai ser da forma 2A, H de 2A. Ok. E essa é a primeira informação que vos é dada na linha, ou seja, na primeira linha da segunda parte do enunciado, ou seja, consideremos o número real A, que pertence ao intervalo de 1 meio até 1, e dois pontos P, que pertencem ao gráfico da função. E depois diz assim, tal como a figura sugere, a reta PQ define com os eixos coordenados um triângulo retângulo. Portanto, este triângulo aqui é retângulo. E depois diz que mostra que existe apenas existe pelo menos um valor de A que faz com que este triângulo seja isósceles. Um triângulo para ser isósceles, nós reparem, é um triângulo retângulo e isósceles, o que significa que obrigatoriamente nós estamos a falar que os catetos deste triângulo têm que ter o mesmo comprimento. Então nós estamos a dizer que este comprimento vai ter que ser igual a este comprimento. E quando isso acontece, ora vamos pensar, então eu tenho um triângulo retângulo em que isto é 90 graus, portanto, sobram 90 graus para os outros dois ângulos. Este lado é igual a este lado. Então, significa que aqui é 45 e que aqui é 45 graus. Então, se nós estamos a dizer que isto é 45, significa que a inclinação da reta PQ, e inclinação, não se esqueçam que é o ângulo formado entre a reta e o semi-eixo positivo do x, também vai ser de 45 graus, se vocês quiserem pensar do ângulo neste formato, porque os ângulos são verticalmente opostos. Então nós sabemos que a inclinação da reta é 45 graus. E sabemos que o declive de uma reta pode ser calculado fazendo a tangente da inclinação. Portanto, seria a tangente de 45 graus, que dá igual a 1. Mas, por sua vez, o declive de uma reta também pode ser calculado com base na definição que vocês aprenderam no 10º ano. Portanto, seria a ordenada do ponto Q menos a ordenada do ponto P, a dividir pela abscissa do ponto Q menos a abscissa do ponto P. Portanto, isto fica H de 2A menos H de A a dividir por 2A menos A. Ora bem, a função h está definida logo na primeira parte do enunciado. E então isto ficava ln de 2a a dividir por 2a menos ln de a dividir por a. Aqui a dividir também por a. Podemos encontrar, se nós multiplicarmos aqui por 2, podemos encontrar o mesmo denominador. Então fica ln de 2a menos 2 ln de a dividir por 2a, que por sua vez divide por a. Não se esqueçam, aplicando as regras dos logaritmos, como eu tenho ln de dobro de a, eu posso separar na soma de ln de 2
mais ln de A, menos 2 ln de A sobre A. Então fica ln de 2 menos ln de A a dividir por A, que ainda pode ser escrito, agora, como eu tenho uma diferença e tenho o mesmo logaritmo, a mesma base, então fica ln de 2 sobre A a dividir por A. Então significa que, através das informações, eu encontrei duas maneiras diferentes de chegar ao declive da reta PQ. Mas o declive de uma reta tem que ser único. Então significa que nós podemos afirmar que o ln de 2 sobre A sobre 2A ao quadrado vai ter também de ser igual a 1. Ou seja, acabamos de equacionar o problema, sendo que o nosso objetivo, ou seja, se eu designar isto por f de A, o nosso objetivo será mostrar que f de A é igual a 1 com A pertencente ao intervalo de 1/2 a 1. E nós queremos mostrar que esta equação tem pelo menos uma solução. Nós não queremos descobrir qual é a solução, nós queremos mostrar que tem pelo menos uma solução. E vocês aprenderam algo que vos é útil neste tipo de exercícios, que é o teorema de Bolzano. Então significa que nós podemos começar por justificar que f é contínua no seu domínio por ser o quociente de duas funções contínuas. Claro que aqui sejam específicos, portanto, coloquem dentro de parênteses que uma das funções é uma função que é composta de uma função racional com uma função logarítmica e a outra é uma função polinomial. Sendo em particular contínua em um meio a 1 e aqui consideramos o intervalo fechado. Ok, o passo a seguir será fazer o cálculo e vou passar aqui mais para este lado para ter mais espaço. Fazemos o f de 1/2 e o f de 1 para compararmos com o 1. Então isto fica ln de 2 a dividir por 1/2 sobre 2 vezes 1 sobre 2 ao quadrado. Portanto, isto fica ln de 4 a dividir por 1/2, que dá o dobro de ln de 4. E agora o nosso objetivo é comparar isto, ou seja, perceber se isto é maior ou menor do que 1. Mas olha, reparem, o que é que acontece? Nós sabemos que 4 é maior que E, uma vez que o E representa o número de Neper, e o número de Neper é aproximadamente 2,7. E então, se eu aplicar o ln a ambos os membros, estaria a dizer que ln de 4 é maior que o ln de E. Portanto, estaria a dizer que ln de 4 é maior que 1. Portanto, já consigo comparar o ln de 4 com 1. Por sua vez, ao multiplicarmos por 2, estamos a dizer que o dobro de ln de 4 será maior do que 2. Portanto, se é superior a 2, é superior a 1. Portanto, está justificado que este é maior que 1. Agora, falta-nos o f de 1. Portanto, fica ln de 2 a dividir por 1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado. Portanto, fica ln de 2 a dividir por 2. Ora bem, aqui vamos pensar de maneira semelhante, ou seja, o E é 2,7 aproximadamente. Então, fizemos que o 2 está abaixo de E. Portanto, o ln de 2
vai ser menor que o ln de E. Ou seja, que o ln de 2 é menor do que 1. O que significa que, se dividirmos ambos os membros por 2, o ln de 2 sobre 2 é menor que o meio. Então, se é menor que o meio, se está abaixo de 0,5, também está abaixo de 1. Então, como o 1 está compreendido entre o f de 1 e o f de 1 meio, então existe um determinado número que eu vou designar por C, que pertence ao intervalo, neste caso aberto, de 1 meio a 1, tal que o valor da imagem nesse ponto, portanto o f de C, tem de ser igual a 1. Portanto, acabamos de justificar que o declive da reta, PQ, é de facto igual a 1 para um valor que está compreendido dentro desse intervalo. Muito bem, chegamos então ao fim da resolução do Exame Nacional de 2018, primeira fase. Espero que tenha sido útil esta resolução. Eu sei que é sempre complicado nesta fase vocês ainda estarem a estudar para os exames nacionais, mas acreditem que vale sempre a pena voltar a ver o que já fizeram para conseguirem com que fique mais consolidado. Mais uma vez, aconselho algumas páginas que já existem e que são um excelente apoio ao vosso estudo. Volto a referir estas, portanto, o Matemática Absolutamente, o Mate Sucesso e o Sinal Mais. Apesar de não estarem aqui, existem outras páginas que eu irei colocar também na descrição deste vídeo, porque não me lembro agora de cor o nome das páginas. Uma é do professor Francisco Cabral, também começa a estar a ser criada e que também é muito bom, mas existem outras, portanto eu vou colocar na descrição também, porque são todas boas ferramentas de estudo, de trabalho e que podem aproveitar, portanto tirar algumas informações de uma ou outra, também para poderem apanhar o maior leque de exercícios variados e também para não ficar um trabalho monótono. Ficamos aqui por hoje e até breve. Bom estudo!